aleluia, 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 aleluia. Eu sou bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia, 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 aleluia. Cante forte ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E se o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui. Olha só o que o Senhor vai nos revelar. Vai revelar para você, vai revelar para você que está agora acompanhando essa transmissão da missa, como resposta, mais uma vez. E hoje, nesse quarto domingo, como bom pastor, vamos fazer aqui uma lembrança catequética. Quem foi considerado o grande pastor no Antigo Testamento, que encheu os olhos do povo de Israel?
O rei Davi. O rei Davi. Ele era pastor de quê? De ovelhas. Davi, se vocês acompanharam um pouquinho a história dele, para ele defender o rebanho das ovelhas que ele cuidava, ele era jovenzinho de tudo, bem jovem. Para ele defender as ovelhas que ele cuidava, teve uma vez que apareceu um leão. Um leão. Você sabe o que significa leão? É um animal, é a fera mais brava que existe na África, né? Na Ásia também tem leões. E ninguém pode ir contra um leão. Ninguém pode. Nenhum ser humano pode lutar contra um leão. Agora veja, vamos fazer aqui uma comparação para a gente entrar no que Jesus quer falar para mim e para você. Davi lutou contra um leão e matou o leão para defender as ovelhas que ele cuidava. Depois, esse mesmo Davi, que era cheio de coragem, que ele era destemido, era um jovem destemido. Depois ele vai lutar com um gigante invicto, filisteu, que só vencia, que colocava pavor, medo, muito medo. E ele se aproximou do povo de Israel, aquele grande filisteu. Ninguém imaginava, mas ele chegou também no povo de Israel e começou a colocar aquele pavor. Pois não foi que Davi desafiou ele, e não foi com força humana, não, foi com grande sabedoria. Foi com aquelas pedrinhas que ele tinha, ele jogou e jogou bem na testa do ladrão, do filisteu. E com o leão também, ele acabou matando com as pedras. Davi. Traz para o Novo Testamento Jesus, considerado filho de Davi. Jesus é o verdadeiro pastor, que vem defender quem? As suas ovelhas. Quem são? Nós. Ele é a porta, ele é o pastor. Agora vamos entrar na questão mais importante. Jesus acabou falando às claras: eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não escutaram. Eu quero fazer aqui uma breve reflexão a alguns em especial católicos, apostólicos, romanos, que têm batismo, que se consagraram a Nossa Senhora, que fazem orações, que vão na missa praticamente todos os domingos, estavam indo. Nesse tempo que a gente está passando, principalmente nesse tempo onde se levantou um grande filisteu, que dá pavor em muita gente, até católicos consagrados a Nossa Senhora estão morrendo de medo. Estão morrendo de medo, entrando em pavor, com depressão, em pânico. Até pessoas que se consagraram à Virgem Maria, colocaram aquela correntinha no pé, no braço, fizeram um juramento, rezam. Bastou levantar um filisteu um pouco maior, já tremeu tudo. Essa é a voz estranha que chegou, e Deus permitiu que nós, eu, você, todos nós experimentássemos a presença de um gigante assustador. Mas como ele está dizendo, aqueles que me ouvem, me seguem, conhecem a minha voz, não a voz do ladrão, não a voz do bandido. Irmãos, infelizmente, na prova, no momento da provação, da prova, o momento da grande avaliação, quem eu sou,
como é a minha fé? Será que a minha fé, ela realmente é uma fé firme, viva, verdadeira? O Senhor permite que nós então passemos por alguns encontros com verdadeiros leões ou grandes filisteus, como a gente está passando, para ver como você se porta ao ouvir a voz de Jesus ou a voz do ladrão. A voz do ladrão, Jesus é bem claro, ele só vem para roubar, matar e destruir. Destruir, matar e roubar. Roubar o quê? Roubar a minha alegria, roubar a minha fé, roubar a minha fidelidade, roubar a minha constância no Senhor, roubar aquilo que eu proclamei. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio na Santa Virgem Mãe Maria, no Espírito Santo. O diabo, a voz do ladrão vem para roubar e matar, porque mata de tristeza, mata de medo, mata com vários tipos de acontecimentos. Mas o Senhor está dizendo: eu vim para que tenham, eu sou pastor, eu sou o verdadeiro pastor, e aqueles que escutam a minha voz têm vida, têm alegria, e uma alegria de que maneira? Em abundância, sempre, em qualquer momento. Veja, irmãos, o que o Senhor está dizendo para nós, porque Ele nos ama. Essas puxadas de orelha que eu, você, nós estamos recebendo, não é porque Deus está querendo deixar a gente deprimido, mais do que muitos estão, não. O Senhor, Ele está nos colocando diante de uma reflexão agora. Escuta, você está escutando qual voz? As vozes que botam medo. Gente, quantas vezes eu, sacerdote Padre Marcos, vos falei aqui em todas as minhas missas transmitidas até hoje, desde que nós começamos a quarentena. Nós já sabemos, você já sabe, o Brasil já sabe, o mundo inteiro já sabe. Nós precisamos manter um distanciamento legal, precisamos colocar máscara, precisamos passar álcool gel, ou tomar banho, já sabemos que nós não podemos ficar preso, porque um pinguinho da minha fala pode cair, o outro respira, posso estar contaminado, posso passar para o outro, sabemos de tudo isso. Ponto final, acabou, já entendemos. Dê a César o que é de César, e a Deus, que é a voz do verdadeiro pastor, aquilo que é de Deus. E o que diz a palavra do Senhor? Obedeça aquilo que o sistema vos colocar, tá bom? Mas o que diz a palavra acima disso? Confie em mim, eu sou o verdadeiro pastor. Acalma o teu coração, eu estou contigo. Mesmo, olha o salmo de hoje. Mesmo que eu caminhe pelo vale tenebroso da morte, mesmo que chegou pertinho de mim, porque o Senhor está permitindo que pessoas amigas nossas estejam internadas por causa desse filisteu que chegou. Pessoas que a gente ama, já faleceram alguns, muito pertinho da gente tem pessoas, e às vezes na nossa família também. O Senhor permite, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso da morte, o que diz o verdadeiro pastor? Não temas morrer. Agora nós estamos escutando, sim, nós precisamos admitir, irmãos, por mais doloroso que seja para nós, que vamos em grupo de oração, que rezamos o terço, que temos admirações por grandes padres que falam maravilhosamente, mas nós também ouvimos muito a voz do bandido. Nós ouvimos sim, e não ouvimos a voz do pastor.
Para nós isso tem que ser um puxão de orelha, para a gente pensar e falar: meu Deus, é verdade, na hora que eu fui provado na minha fé, eu estou andando para trás, Nós estamos vivendo um tempo de grande provação da nossa fé, propositalmente, mas o Senhor, Ele permitiu isso, e não vai ser numa outra geração não, é a nossa, e glória a Deus porque é nossa, porque até agora nós ensaiamos, mas agora chegou o tempo da gente viver a nossa fé. Até pouco tempo atrás, nós vivíamos apenas sombras da morte, pequenas sombrinhas de morte, na nossa família, na nossa saúde, no nosso emprego, no Brasil, na pessoa difícil de conviver, com o filho drogado. Isso é apenas sombrinhas de morte. O Senhor foi colocando ensaios para nós, e a gente dizendo: Senhor, eu te louvo, Senhor, o Senhor é rei, Senhor, derrama o teu amor aqui. Maria, minha mãe, eu me consagro à Senhora. Quem poderá resistir se Jesus está aqui? Quem me tirará do amor de Deus? Nada. Pois bem, então chegará, e chegou o tempo onde o Senhor está permitindo que nós experimentemos para valer o que nós celebramos até hoje. Agora o Senhor, como diz a palavra, Ele está vendo quem é que Ele vai poder contar. É como aquela passagem que eu me esqueci agora, mas ela só veio a lembrança dela na minha cabeça, no Antigo Testamento, que Deus pediu para Moisés separar, Josué separar poucos homens de todo o exército que ele tinha. Não iam ser todos que iam lutar não. Por quê? Porque nem todos estavam preparados, nem todos. Então Deus deu uma ordem para que levasse todos os homens, todos, de luta, consagrado, católico, consagrado a Nossa Senhora, outro de grupo de oração, o outro era padre, o outro era bispo, o outro, a mulher era fera na palestra, a outra era, ixi Maria, pôs tudo lá. E ali o Senhor, na frente daquele rio, Ele pediu para que todos fossem beber a água, porque eles estavam com sede. E apenas pelo jeito de quem foi beber a água, uns se jogaram para beber água com a cara e tudo no chão, outros se ajoelharam, e o Senhor separou 300 no meio de um grande exército de pessoas. Fala: é com esses 300 que eu vencerei toda a destruição do grande filisteu maligno. Não é pelo número de cavalos que nós ganhamos a batalha, não é pelo muque aqui ó, forte, que a gente ganha uma luta. Acabamos de falar de Davi, foi com as pedrinhas, com a fé, foi na hora do vamos ver que ele viu. Na hora que apareceu o leão, ele não saiu correndo, ele enfrentou o leão. Na hora que veio o gigante, ninguém do povo de Israel tinha coragem de enfrentá-lo, teve que vir aquele rapazinho. Mas agora, irmãos, é comigo e com você. Se falarem para a gente ficar mais até o final do ano assim, e se eu viver? Glória a Deus. E se eu não viver? Glória a Deus. Por quê? Porque agora, e esse é o tempo de nós experimentarmos a nossa fé, sem poder receber os sacramentos. O povo, hein? Padre, mas eu queria pelo menos confessar os meus pecados, porque eu não me sinto digno. Mostra-te primeiro que tu te levantastes, e comece a mostrar a tua nova condição. Se o Senhor te permitir amanhã sobreviver, você vai confessar, mas mostra a sua dignidade batismal agora. Mesmo que você tenha um pecado aí que você não confessou, a maioria tem que confessar aqui. Você imagina se eu falar assim: Patrícia, pega você e teu marido, vocês vão me ajudar agora, nós vamos fazer expulsar um demônio ali de uma mulher. Padre, nós estamos em pecado grave, eu não posso ir.
Então fique aí com a sua fezinha mentirosa. É isso que o Senhor está falando. Na hora do vamos ver, meus irmãos, ou nós acreditamos na voz do pastor, ou nós não somos católicos coisíssima nenhuma. O Senhor está nos ensinando a reaprender a fé. Padre Marcos sempre fala forte, né? É porque esse tempo, irmãos, é um tempo que os choros são fortes, os gritos são fortes, os desesperos estão fortes, as alucinações estão fortes. Pessoas próximas a mim não param de falar de morte. Pessoas pertinho de mim, que sou padre, não param de trazer somente a voz do bandido. Pessoas que só ficam ouvindo a voz do bandido e cai, e mata a pessoa, e destrói a pessoa, e diminui a pessoa. Irmãos, nós somos a vitória do Senhor. Você sabe qual é a palavra de ordem que o Senhor deu? De ordem, não é uma palavra assim, eu gostaria que você vivesse isso. Não, vivei isto, viva isso que eu vou falar. Eu vou trazer duas passagens para vocês no Novo Testamento, para você, porque o Senhor está dizendo, Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida, alegria, a verdadeiro sentido da alegria em qualquer tempo. Olha só, eu vou pegar dois versículos. O primeiro está na segunda carta aos Coríntios. Esse nome é assim, não cai bem, né? Coríntios, essas coisas não cai bem, mas tudo bem. Mas Deus sabe tudo, Deus escolhe as coisas estranhas para atrapalhar os grandes. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, preste atenção. Por fim, irmãos, vivei. Vivei é um verbo, né? Eu vivo, tu vives. E aqui, para a gente entender um pouquinho, é um imperativo. O que é? É uma imposição de verdade. Vivei. Como o pai fala para o filho assim: filho, pega isso que caiu agora. Tá, filho? Pega. Então, veja, é um imperativo. Vivei com alegria. Vivei com quê? Viver com alegria é na primavera, no verão, no outono, no inverno, com corintianos por perto, com são paulinos por perto, com palmeirenses sempre campeão, sempre felizes. Vivei sempre alegres. Não é só de vez em quando, não é inconstante. Quer dizer, precisou vir uma pandemia para você descobrir que você não tem uma fé alegre, que você não tem uma fé verdadeiramente grande no Senhor. Agora vamos ao Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 16. Mesmo verbo, e ele é um imperativo. Ele fala, vivei. Paulo falando também aqui, vivei sempre contentes. Será que Deus está brincando com a gente? Será que o bom pastor está brincando? Não, ele acabou de falar: eu vim para que todos tenham vida, alegria, a sua alma sempre esteja exultante, esperançosa. Esperança, alegria, felicidade, paz. É um casamento perfeito. Eu quero que você tenha paz, alegria. Eu quero que você seja feliz, paz, constância, esperança, alegria. Quem espera, tudo alcança. Por quê? Porque vive sempre contente. E por que vive contente? Porque aprendeu a escutar a voz do pastor. É a voz do meu Senhor que eu escuto. Se o meu Senhor fala vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se o meu Senhor fala para, eu paro. Se o Senhor fala vai para a direita, eu vou. O que Jesus fez?
E uma das suas primeiras aparições ressuscitado, vou fazer você lembrar. Pedro já tinha passado alguns dias, ele se juntou lá com seus amigos apóstolos e foram pescar no mar. Chegando lá no mar, ficaram a noite toda, não pescaram nenhum peixe. De repente eles viram uma pessoa na praia com uma brasa acesa e disse: vocês não pescaram nada? Falando de longe, ele estava lá no mar ainda. Gritou, né? Jogue a rede para o lado direito da barca. Eles jogaram. Quando jogaram, o que aconteceu? Pegou tanto peixe que a barca quase virou. Foi aí que Pedro reconheceu que era Jesus ressuscitado. Pedro começou a andar sobre o mar, pelado ainda, hein? Nu. Irmãos, essa é a voz do pastor. Para a direita, eu vou. Para, eu paro. Continua, eu continuo. Espera em mim, espero no Senhor. Essa é a voz de quem escuta. Essa é a voz do pastor. E quem escuta essa voz está salvo. E quem está escutando a voz do bandido está morto, está em pânico, está em desespero. E não são apenas pessoas que você fala: ah, mas não tinha religião. Não, católicos. Tem gente que não tem religião e está dando um banho de fé em muitos católicos que estão tremendo de medo. Irmãos, nós temos que repensar esse tempo, parar de viver uma hipocrisia de religião. Por isso que dentro de uma igreja muitas vezes tem tanta briga no meio de nós, porque a gente não ouviu a voz do pastor, a gente está ouvindo a voz do bandido, que ainda ressoa dentro de nós, e ficamos aprisionados à miséria, à morte, à divisão, aquilo que mata. Isso em qualquer tempo. Eu não sou o sacerdote melhor do que os outros, eu sou apenas mais um sacerdote. Mas eu preciso falar para mim, Padre Marcos, e para você, a verdade. Nós não estamos escutando a voz do pastor. Por isso que o mundo está do jeito que está. Se você quiser educar uma criança, a criança vai perguntar: mamãe, por que o mundo está tão violento assim? Por que as pessoas estão se matando? Por que tem tanta doença? Por que tem uma miséria tão grande na maioria das pessoas? Tem gente que está muito rica. Em uma frase você diz: porque os seres humanos deixaram de ouvir a voz do pastor e estão ouvindo a voz do ladrão há muito tempo. Por isso que o mundo está ficando paganizado. Nós estamos vivendo essa miséria. As guerras acontecem, as lutas aparecem, os demônios engolem a gente. E somente aqueles que são fiéis à voz do Senhor, mesmo que experimente o vale da morte, esses serão salvos. E como diz a palavra, como eu termino aqui, como diz e termina a palavra do Senhor, lá em Apocalipse: no fim, o Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas que escutaram a voz do Senhor e morreram, hein? Passou pelo crivo ruim também, mas morreu cheia de confiança, cheia de alegria, experimentou aquela dor, mas experimentou convicto que Deus estava com ela. Essas ovelhinhas serão separadas. E os tipos de cabrito? Cabritos são aqueles que ouvem a voz do bandido, que muitas vezes acendemos vela para Deus, que rezamos o rosário muitas vezes também, infelizmente, seremos deixados. A palavra do Senhor é clara, não é brincadeira, irmãos. Por isso que esse tempo, eu me lembro
quase 40 dias, acho que uns 40 dias atrás eu falei: esse é o tempo oportuno para você. Aqui, ó. Vivei. Sabe o que é viver? Significa palavra de ordem de Deus para você. Sempre contente. Para isso, ore. Para isso, abra-te ao Espírito Santo. Para isso, faça-se em mim segundo a tua vontade. E rezar mesmo. Pedir: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu quero sepultar. A gente fala de sepultar. Tem muita gente que está morrendo de medo de sepultamento agora. Pode falar de cemitério. É as vozes do medo, né? Padre, os cemitérios hoje. Padre, está terrível de ver os cemitérios hoje, padre. É? Então, enterra mais um. Enterra mais um. Hoje, faz um enterrinho. Aliás, um enterrão. Abre uma cova bem grande. Vai junto com Jesus e Nossa Senhora e fala: enterra o meu eu bem lá no fundo da cova. Põe mais, enterra bem lá, Senhor. Eu quero morrer para mim. Eu quero morrer para minha humanidade ferida, pequena, pecadora. Me enterra, Senhor, para eu ressuscitar contigo. Faz esse enterro hoje. Já que tem tanta gente que só ouve a voz do bandido, fala de enterro. Então vamos falar de um enterro, que é o único enterro que você pode fazer, convicto que é a vontade de Deus. Enterre o seu eu, para que Deus viva em você e viva em mim. Isso é um treino diário. Isso é um treino de ruptura com as coisas do mundo. Que Nossa Senhora, irmãos, caminhe firme com você. Que você agora se consagre a ela por uma nova atitude. Não prometendo na frente do padre com uma oração. Não prometendo num grupo de oração. Não prometa. Viva. Viva. Esses são os verdadeiros e as verdadeiras ovelhas do Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai.